Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de haverdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí. Amém. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, porque ela é uma carta muito prática. A gente pode dividir a carta de Paulo aos Efésios em três partes, em três grandes partes. A primeira parte, ele fala a respeito do chamado da igreja, a maneira como Deus nos chamou, como Deus nos salvou, como pela sua graça Ele nos alcançou, como nós fomos encontrados por Deus, a maneira como Deus graciosamente nos tirou do império das trevas. Na segunda parte, é uma parte muito prática, onde Paulo explica o que é essa salvação, o fato de termos sido encontrados por Deus, salvos pelo Senhor, o que isso muda na nossa vida e como nós deveríamos andar e viver a nossa vida. Então ele coloca uma série de atitudes que precisam ser tomadas na nossa vida, que vão mostrar a diferença que o Evangelho fez na nossa vida. Paulo é muito prático, dizendo em vários detalhes como que a nossa vida deve caminhar, como que a gente deve ser diferente do mundo. Ele, inclusive, dá uma série de regras com relação aos relacionamentos. Relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e escravos, entre empregados e funcionários, chefes e funcionários. Ele explica como que, na prática, a nossa vida com Jesus deve se manifestar no mundo. Afinal de contas, nós fomos comprados, nós fomos ressuscitados pelo Senhor. Nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos para uma nova vida. E fomos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida diferente. Então, essa vida diferente tem que ser vista pelas pessoas. Nós precisamos, então, mostrar como a nossa vida, depois de Jesus, foi transformada. Isso de maneira prática. O Evangelho alcança e transforma todas as áreas da nossa vida. Muda a maneira como a gente lida com o trabalho, muda a maneira como a gente lida com o dinheiro, com os nossos desejos, com as nossas tentações, com os nossos relacionamentos. O Evangelho muda todas as coisas. Se o Evangelho não está transformando a nossa vida, é porque a gente está vivendo simplesmente uma religião, uma série de normas que a gente tenta se adequar para fazer parte de um clubinho. Mas quando o Evangelho, de fato, transforma a nossa vida, muda quem nós somos, quando nós, de fato, temos um encontro com o Senhor, entendemos o que Ele fez e o que Ele está fazendo na nossa vida, isso, de fato, muda a maneira como a gente vive. E isso é visto pelas pessoas. Então, na primeira parte, Paulo fala a respeito do nosso chamado, como o Senhor Jesus nos retirou das trevas, como Ele morreu na cruz por nós, como Ele nos alcançou pela sua graça. Mas depois ele fala do caminhar da nossa vida, né? Como que a gente deve se comportar. E por último, ele fala então das dificuldades que a gente vai ter no nosso dia a dia. Ele fala então dessa batalha, dessa luta espiritual pela qual nós passamos, né? E luta é igual fome, todo mundo tem, não é verdade? Todo mundo passa por algum tipo de luta. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, para nós hoje, não é simplesmente olhar para as lutas espirituais como alguma coisa de
de conquista, sabe? De que nós podemos vencer as nossas lutas, mas entender que o diabo tenta nos derrubar, tenta fazer com que todas essas coisas que foram colocadas na carta por Paulo sejam comprometidas. É aí que está o cerne dessa luta. Não é simplesmente a gente ter uma atitude de conquista, de vitória, falar, não, eu vou vencer todas as lutas, não tem problema que eu passe por lutas porque o Senhor é comigo. Claro, eu creio nisso, eu creio que o Senhor nos dá vitória em todas as coisas. Mas a questão é a gente estar atento e preparado ao fato de que a gente está passando por lutas. Porque se a gente não estiver atento a isso, a gente vai dançar, a gente não vai vencer essa luta. A melhor coisa para um inimigo é você não saber que ele existe. A melhor estratégia de alguém que quer te atacar é se esconder, é não se mostrar, é fazer com que você não perceba que você tem que lutar com alguma coisa, não é verdade? Então, quando nós estamos atentos, nós estamos abertos e prontos, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos nos preparar, de fato, para lutar essa guerra. No começo do texto que eu li, ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala quanto ao mais, eu também poderia dizer finalmente, ou sobretudo, agora que eu já falei tudo isso que eu falei, presta atenção numa coisa, tem uma coisa importante que vocês precisam saber. É isso que Paulo está falando. Ele está terminando a sua carta, e ele fala assim, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque viver uma vida santa não é fácil. Quando a gente perde de perspectiva o fato da nossa posição em Cristo, não fica fácil. E por isso que ele está falando, presta atenção, porque existe uma luta espiritual na qual você está inserido. E se você não se atentar a isso, você não vai poder usufruir daquilo que o Senhor deu para você. O diabo vai tentar fazer com que você se esqueça da sua salvação, se esqueça do fato de que você foi salvo pela graça, vai fazer com que você se esqueça da sua posição em Cristo. Essa é a nossa luta. Ele vai fazer com que a gente tente enxergar as lutas do dia a dia como sendo lutas entre pessoas. Não é verdade? Pensa na sua luta, na luta que você está passando por hoje. Pensa aí na sua luta hoje. Você consegue colocar uma cara nessa luta? No fundo, essa luta tem alguém que representa essa luta para você? Uma pessoa? Talvez seja o seu marido, a sua esposa, ou o seu chefe, ou o presidente, ou o governador, alguém. Talvez você consiga enxergar e colocar a culpa da luta que você está passando numa pessoa. E se você fizer isso, você caiu na armadilha do diabo. Paulo está falando o seguinte, presta atenção, a sua luta não é contra pessoas. Ele tinha acabado de falar a respeito dos relacionamentos. Ele tinha acabado de falar a respeito da maneira como o marido deve se relacionar com a sua esposa, os filhos com os pais, os servos com os senhores. E ele está falando o seguinte, olha, tem todos esses relacionamentos e muitas vezes não vai ser fácil de lidar com esses relacionamentos. Mas lembre-se do seguinte, a sua luta não é contra pessoas, é contra o diabo. Existem forças do mal, espirituais do mal, que tentam te enganar, que tentam te derrubar. E como que ele vai fazer isso? Muitas vezes usando pessoas. Falando no ouvido de alguém, com quem você não vai muito com a cara, fazendo com que aquela pessoa seja o problema da sua vida. Mas essa pessoa não é o problema da sua vida. O problema, a sua luta, é contra as hostes espirituais do mal. E a gente precisa tirar da nossa luta a cara de uma pessoa. A gente precisa lembrar que a nossa luta é contra o diabo. E se você prestou atenção, talvez de primeira você não tenha percebido, as armas que Paulo mostra para a gente, a respeito que a gente deve colocar sobre nós, são armas de defesa. Porque o diabo está tentando te derrubar, está tentando atacar você. Mas todas essas armas são armas de defesa, com exceção da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é uma arma de ataque. Mas todas as outras têm a responsabilidade e a função de nos proteger. Quando ele fala, então, quanto ao mais, ele está explicando tudo o que ele falou no começo. E a primeira coisa que ele fala na sua carta é com relação à posição e
ao fato do Senhor ter nos salvo. Eu queria ler para você alguns textos. Em Efésios 1, logo no começo da carta, versos 3 a 6, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O Senhor já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Você não foi um acaso. Muitas vezes a gente acha que a gente procurou a Deus, mas na verdade o Senhor é que veio em nossa direção. Ele que nos atraiu para perto dele, porque ele já tinha nos escolhido. Versículo 5: E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 4, 25 a 32 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem como assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Aqui Paulo fala de uma série de atitudes que precisam ser tomadas na nossa vida, mostrando a maneira como a gente deve viver. E essa maneira de viver depende do poder do Espírito Santo na nossa vida. E são essas atitudes que a gente tem que tomar, que o diabo vai tentar impedir que você tome. A nossa luta, então, é para se lembrar dessas coisas, e não permitir que o diabo, na sua astúcia, tente nos enganar, tente nos impedir de termos a nossa vida transformada pelo Senhor. Aliás, diabo significa enganador, mentiroso, caluniador. Não é à toa que a primeira arma que Paulo fala para que a gente assuma, ou se coloque, seja a couraça da justiça, da verdade, o cinturão da verdade. Porque a verdade é que vai nos colocar numa posição de refutar as mentiras do diabo. A gente precisa estar atento ao que é a verdade do Senhor para a nossa vida. Eu não posso andar por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu decido, por aquilo que eu acho que é importante. Porque os nossos sentimentos, as nossas motivações mudam do dia para o outro. Mas a palavra do Senhor não muda, e é ela que vai nos sustentar, e vai nos impedir de sermos enganados pelo enganador que é o diabo. Paulo também fala a respeito da nossa posição em Cristo, como nós somos salvos e redimidos. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A vida que nós temos foi o Senhor quem nos deu, mesmo quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda estava morto. E nós recebemos a salvação pela sua graça. Efésios 2:8 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, não vem de vós, é um dom de Deus. A nossa posição no Senhor foi nos dada pelo Senhor. Ele também nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, junto com Jesus, nas regiões celestiais. Jesus está numa posição de autoridade, reinando, e nós já estamos com Ele nas regiões espirituais hoje. Isso significa que você tem, de fato, autoridade para vencer o mal, para vencer as tentações, para vencer o diabo. Essa luta pela qual nós passamos pode ser muito dura e muito, muito difícil, se a gente não se apropriar das armas do Senhor e não se lembrar do lugar e da posição que nós estamos em Cristo. Quando Paulo fala para a gente ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, significa que a nossa força vem do Senhor. E aqui diz, sede fortalecidos, não é alguma coisa que eu me fortaleço, mas é o Senhor que
me dá a força que eu preciso para lutar essa guerra. Ao mesmo tempo que é o Senhor que faz isso, que me capacita, que me fortalece, no versículo seguinte, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura. Ou seja, se o Senhor me fortalece, que é a parte dele, a minha parte é tomar posse e me vestir da armadura do Senhor na minha vida, para que eu possa, de fato, lutar e ficar firme contra as artimanhas do diabo. E tomar posse e me vestir dessa armadura é algo que eu tenho que fazer antes da guerra. Não é verdade? Quando eu entrar na guerra, eu já tenho que estar pronto, já tenho que estar preparado. Isso significa que hoje nós precisamos nos preparar, estarmos sendo disciplinados e treinados a usar as armas do Senhor na nossa vida. Porque quando você entrar em luta, talvez seja muito tarde. Vai dar mais trabalho para conseguir lutar se você não estiver preparado. É como eu falei na semana passada. Para a gente construir uma casa, antes de começar a construir, eu preciso cavar. Existe um preparo que precisa ser feito para que eu possa permanecer firme na palavra do Senhor. A gente se revestir de toda a armadura de Deus é um ato contínuo. Eu preciso fazer isso todos os dias. Eu preciso estar preparado, treinado para usar as armas espirituais que estão à minha disposição. Não adianta eu ter as armas à minha disposição se eu não vestir essa armadura. Se eu não vestir a armadura, eu vou ficar vulnerável aos ataques do diabo. Mas para eu poder lutar contra ele, eu preciso estar vestido e preparado e pronto. Isso requer de nós a disciplina de tomarmos posse das armas, aprendermos a usar essas armas e estarmos prontos com elas, vestidas em nós, para que a gente possa de fato permanecer firmes. Aliás, se você der uma olhada nesse texto, você vai ver várias vezes a palavra firmes, resistir, inabaláveis, perseverança, firmes, no versículo 11, para poderes ficar firmes. No versículo 13, para que possais resistir e permanecer inabaláveis. No 14, estai, pois, firmes. Aí no versículo 18, no finalzinho, diz assim, e para isto vigiando com toda a perseverança. Estar firme e perseverar são palavras-chave nesse texto. O Senhor nos permite passarmos por essas lutas e batalhas contra o diabo, mas Ele nos garante a vitória. Nos garante que se nós nos apropriarmos da sua armadura que Ele nos deu, que Ele forneceu para nós, as armas que são espirituais, nós vamos permanecer firmes. E muitas vezes a gente acha que pode lutar, ou se esquece que a gente está numa batalha que é espiritual. E a gente quer lutar com armas carnais. A gente tenta resolver um problema de relacionamento achando que eu tenho que lidar com a pessoa. Simplesmente. Se esquecendo que existe algo por trás de um relacionamento quebrado, que é o diabo se levantando. E essa luta, eu não luto no meu braço, eu não uso da força humana, da capacidade humana. Nas lutas espirituais, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter habilidades intelectuais, não adianta você saber fazer as coisas, você precisa usar das armas espirituais, porque é uma luta espiritual se luta com armas espirituais. E muitas vezes a gente sai derrotado de lutas no nosso dia a dia, porque a gente não percebe a diferença, ou não se lembra que essas lutas são lutas espirituais. E, portanto, precisam ser lutadas nas regiões celestiais com armas espirituais, que Deus nos dá, para que a gente possa vencer. Sabe, ele diz lá no finalzinho do texto, que a gente deve estar orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda a perseverança. Gente, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado. A gente não pode andar por aí desatento. E para isso, eu preciso orar, eu preciso estar em oração. A oração tem que fazer parte do meu dia a dia, parte da minha vida. E oração, muitas vezes a gente acha que é simplesmente a lista de mercado que a gente entrega para o Senhor. Senhor, eu preciso disso, preciso pagar essa conta, preciso ser curado aqui, eu preciso da bênção do Senhor no meu relacionamento, preciso que o Senhor abra uma porta de trabalho para mim. Quando, na verdade, oração é a oportunidade da gente ouvir o Senhor. A gente abrir o nosso coração para Ele e permitir que o seu Espírito comece a separar as coisas, trazer à luz aquilo que é verdade na nossa vida, que precisa ser transformado e mudado na nossa vida. Quando a gente ora alguma coisa para o Senhor e Ele não responde do jeito que a gente quer, a gente precisa estar atento para entender qual é a direção do Senhor para a nossa vida.
Ele não vai te dar alguma coisa que vá contra a sua palavra. Esqueça, Ele não vai te dar. Tem coisas que a gente ora de sem vergonha que a gente é, porque Deus não vai dar. Mas quando eu me prostro diante do Senhor, e quando eu me coloco diante do Senhor, e abro meu coração para Ele, para colocar os meus pedidos, Ele é capaz de arrumar e colocar em ordem, em priorizar as coisas do meu coração, e mostrar para mim as coisas que não estão de acordo com a sua vontade. O Salmo 37 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu preciso me alegrar em Deus, eu preciso me deleitar, o meu prazer tem que estar no Senhor, porque quando isso acontece, os desejos do meu coração vão ficar alinhados com a sua vontade. Aí é fácil, aí é partir para o abraço. Quando eu amo tanto ao Senhor, que as minhas vontades começam a ser parecidas com as vontades do Senhor, não tem por que Ele falar não para mim, porque eu estou desejando aquilo que o Senhor quer. Mas sabe como as coisas se alinham? Uma coisa interessante é que a palavra para luta é um tipo de luta que não é a guerra que a gente está acostumado a ver. É uma luta que é a luta romana, né? É uma competição entre dois, cada qual se esforça para derrubar o outro, e a luta é decidida quando alguém consegue imobilizar completamente o seu oponente, colocando o braço sobre o seu pescoço. É uma luta em que você deixa a outra pessoa completamente imóvel, incapaz de lutar. É esse tipo de luta que a gente tem que lutar contra o diabo. E se você prestar atenção, é um tipo de luta que você luta sozinho, corpo a corpo. Mas, uma das armas é o escudo da fé. E se a gente lembrar que Paulo está preso em Roma, está preso e sendo guardado por soldados romanos, ele está com a sua mente voltada para a armadura do romano. E esse escudo da fé parece uma porta, um negócio grande, que cobre praticamente ele inteiro. E como é que eles usavam isso? Todos os soldados empunhavam o seu escudo e ficavam lado a lado, com os braços dados, de forma que fosse feita uma parede. O exército romano, quando atacava como se fosse uma parede, ia todo mundo junto. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa luta, embora seja corpo a corpo, eu tenho que lutar a minha luta, eu não a luto sozinho, porque eu estou embraçado com os meus irmãos, na comunidade da fé, para que nós juntos possamos ir contra o diabo. Então, ao mesmo tempo que você não pode se eximir da sua luta, porque é uma luta corpo a corpo, a gente não precisa lutar sozinho, porque quando a gente coloca o escudo da fé, a gente toma posse dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, para que a gente possa juntos lutar essa luta. Por isso que a gente está aqui, gente, por isso que a gente está juntos aqui. Você podia estar na sua casa assistindo o culto pela internet? Podia, mas você não ia poder aproveitar o fato de estar aqui com o seu irmão e desfrutar da sua presença, comungar com ele. Está certo que tem gente que não pode estar aqui, para isso que a gente tem a internet, vamos usar essa ferramenta da melhor forma possível, mas nada substitui o fato da gente estar junto aqui. Quando a gente olha no olho, quando a gente pode se abrir para o nosso irmão, quando a gente pode falar, olha, eu preciso de ajuda, ora comigo, fica comigo, vamos junto fazer alguma coisa. Isso faz toda a diferença. Essa comunhão aqui é fundamental. A gente conhecer as necessidades de cada um, conhecer as fraquezas de cada um, poder interceder, poder estar junto, a pessoa poder sentir que você se importa de fato. Isso é fundamental. A gente não pode perder de vista que a nossa luta é espiritual. Portanto, eu não posso lutar contra o meu irmão, contra as pessoas. Eu não posso resumir essa luta contra pessoas. Eu não posso me levantar contra pessoas. Eu tenho que saber que muitas vezes o diabo usa pessoas para impedir que eu me relacione com elas. Para impedir que eu viva da maneira como o Senhor me chamou para viver. Sabe, o diabo não está interessado em simplesmente impedir que você
tenha algo que você deseja. O diabo está interessado em impedir que você seja quem o Senhor te chamou para ser. Percebe a diferença? O Senhor tem um chamado para nós. Ele nos comprou, Ele nos chamou e nos fez igreja, corpo, para que a gente, como corpo, pudesse manifestar a presença de Jesus aqui na terra. E o diabo vai tentar impedir que você viva essa realidade, perdendo tempo com coisas bobas, com relacionamentos quebrados, com pecados que ficam te arrastando, que ficam te impedindo, que ficam tirando a sua autoridade, que ficam impedindo você de viver a plenitude da presença de Deus na sua vida. É esse tipo de luta que a gente precisa se atentar. Lutar para que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida que manifeste a presença do Senhor, a glória do Senhor, onde quer que a gente vá. O Senhor nos deu as armas para que a gente pudesse, então, vencer o diabo e viver uma vida que agradasse o Senhor. Ele nos garante isso. No versículo 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos com toda a couraça da justiça. Para que a gente possa ficar firme, a gente precisa se apegar no Senhor. Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Escolher viver uma vida que agrade o Senhor. E se lembrar que o diabo lança setas contra nós que podem ser apagadas com o escudo da fé. Que quando nós embraçamos o escudo, estamos juntos, o diabo não pode afetar a nossa vida, não pode tocar a nossa vida. Porque se ele tentar, existe uma parede que nos separa dele. E a grande verdade e a grande notícia, o mais importante dessa palavra é se lembrar do seguinte: que nós somos mais do que vencedores nessa luta. Romanos 8:37 diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É o amor do Senhor que nos garante a vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre os pecados da nossa vida. Paulo fala que a gente tem que deixar o pecado e mudar as nossas atitudes, olhar para o Senhor e fazer a sua vontade. Isso destrói a força do diabo sobre a nossa vida. Muitas vezes as lutas pelas quais a gente passa são fruto do fato da gente não obedecer à vontade do Senhor, não obedecer à palavra do Senhor. A gente está dando brecha, a gente está abrindo espaço para que o diabo possa, de fato, nos impedir de viver uma vida plena. Se a gente olhar, a gente vai ver o seguinte, que no começo da carta ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios 2, versículo 6. Em segundo lugar, nós estamos andando, vivendo uma vida que faz diferença. No capítulo 4, versículo 17 diz assim: não mais andeis como também andam os gentios. Ou em Efésios 5:2 diz: andai em amor. Efésios 5:8 diz: andai como filhos da luz. Nós estamos numa posição de autoridade, mas nós andamos pelo mundo. Nós vivemos uma vida diferente, não como os filhos das trevas, mas como filhos da luz. E por último, ele fala para a gente resistir, ficar firme, não sair do lugar. Tomar posse da posição que nós temos, tomar posse das atitudes que precisam ser tomadas no nosso dia a dia e permanecer firme, mesmo quando o diabo vem contra nós. E assim, nós seremos mais do que vencedores. Eu não quero entrar em detalhes hoje a respeito das armas espirituais, porque dá uma outra pregação. Mas eu só queria lembrar de algumas coisas. A primeira é que a primeira arma que ele fala para a gente tomar posse é o cinturão da verdade. Como eu falei, o diabo ou o enganador. Então, a verdade precisa ser a primeira coisa a ser colocada na nossa vida, a verdade do Evangelho. O que a palavra de Deus diz a respeito das coisas que eu preciso saber? É essa verdade que vai determinar a maneira como eu vou caminhar. Depois, a couraça da justiça. A couraça da justiça é alguma coisa que vai aqui, para proteger os órgãos principais.
E essa couraça da justiça é o fato de que nós, na posição que nós temos em Jesus, nós fomos justificados, nada pode tocar a nossa vida, nada pode nos tirar das mãos do Senhor, porque nós fomos comprados, nós estamos justificados diante do Senhor, não tem nenhuma acusação contra nós que o diabo possa se valer, nós estamos justificados. E o capacete da salvação, que protege os nossos pensamentos, a nossa mente, a salvação que o Senhor tem para nós, guarda a nossa mente de nos desviarmos. Se eu quero de fato lutar essa luta e ser vitorioso, permanecer firme no Senhor, eu preciso tomar posse dessas armas espirituais. Eu preciso abrir mão daquilo que não é verdade do Senhor na minha vida. Verdades que eu assumi para mim, porque eu acho mais legal, porque são mais confortáveis para mim. Eu preciso tomar como base, a primeira coisa que eu preciso colocar na minha vida é a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, ela que vai determinar o caminho para onde eu estou indo, para onde eu vou e como eu vou. Mas essa luta já está vencida, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não tem nada que possa vir contra nós que nós não podemos vencer, porque nós temos a força do Senhor. A armadura é do Senhor, a força é do Senhor. O meu papel é tomar posse e vestir as armas, a armadura que o Senhor me deu para que eu pudesse vencer. Talvez hoje você esteja numa luta e não sabe para onde ir. Talvez você esteja cansado, desanimado já, falando, Senhor Deus, agora não sei mais para onde ir, não sei mais como fazer. O Senhor preparou uma armadura para que você possa se revestir. E você pode ser fortalecido pelo Senhor, renovado pelo Senhor, para lutar essa luta. Lembre-se que a sua luta não é contra pessoas, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra o seu chefe, mas é contra o diabo. E a vitória está garantida porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?